Bom dia pessoal, professor Bruno, Educação Física. Então pessoal, vocês do 7º ano estão sabendo que está rolando a quarentena e que a gente não está podendo ter aulas práticas, né? Mas a gente continua com a programação de aulas teóricas, pelo menos, porque quando vocês voltarem, vocês ainda vão ter as provas bimestrais normalmente, tá? O assunto de vocês do 7º ano é lutas, tá? Então, hoje a gente vai ver ali bem de forma breve o histórico de como essas lutas surgiram na humanidade, tá? E aí nas próximas aulas a gente vai adentrando a algumas lutas mais específicas, como o karatê, o taekwondo, enfim, tudo bem? Bom, pessoal, assim, as lutas, elas já existem na humanidade desde os primórdios, ou seja, desde ali das eras pré-históricas, tá? Já foram encontradas em cavernas, por exemplo, pinturas que mostram ali seres humanos fazendo todo tipo de celebração, todo tipo de atividade do dia a dia, né? E também lutando, tá? E quando eu falo lutar, eu não estou falando especificamente de lutar com outro ser humano. Os seres humanos da pré-história, eles tinham que se defender de todo tipo possível. Então, na pré-história, o ser humano ainda não tinha uma forma de luta propriamente dita, tá? Ou seja, ninguém na pré-história lutava karatê, taekwondo, judô, nada disso. Mas as pessoas tentavam se virar da forma que era possível, tá? Por quê? Porque na pré-história, todo tipo de coisa praticamente podia ser um perigo para você. Então, você podia ser facilmente ali atacado por um animal, você podia ser saqueado por outros seres humanos, tá bom? Então, como forma de autodefesa, os humanos tiveram que aprender a se defender, tá, de animais, de outros seres humanos, até mesmo para preservar suas vidas, tá? E a gente está falando do período pré-histórico. Mas conforme as sociedades foram evoluindo, a humanidade foi evoluindo, diferentes tipos de autodefesa foram surgindo também, tá bom? Então a gente pode citar ali sociedades antigas como a Grécia, por exemplo. Na Grécia Antiga, a gente já tinha alguns tipos de luta. A gente pode até citar o pancrácio. Pancrácio, para quem não sabe, era um estilo de luta que era praticado na Grécia, também chegou a ser praticado em Roma, tá? Mas qual a característica dessa luta? O pancrácio era um esporte que basicamente permitia quase tudo, tá? Então você podia empurrar o adversário, podia chutar, enfim, qualquer tipo de golpe que você conseguir imaginar, o pancrácio permitia. Só existiam pouquíssimas regras, que era, por exemplo, você não podia, digamos, atacar a região genital do seu adversário, você não podia morder, arranhar e nem atacar os olhos, ou seja, partes vitais, digamos, do corpo humano, tá bom? Região genital, obviamente por causa da dor, isso seria considerado um golpe baixo, inclusive naquela época já era considerado um golpe baixo, tá? E obviamente a região dos olhos, que não é bem vital, tá? Mas dói bastante e pode cegar, como você sabe. Então, o que acontece? Conforme o tempo foi passando, outros tipos de lutas também foram surgindo. Na Roma Antiga, como eu falei, também era praticado pancrácio, tá? O pancrácio, melhor dizendo, mas você também tinha ali esportes como gladiadores, por exemplo, né? Então, assim, se você for parar para observar, as lutas, elas têm características diferentes em sociedades diferentes, dependendo da história daquela sociedade, tá? Então, você tem que levar em consideração a cultura daquele país, daquela região, tá? As características históricas que fizeram aquela luta surgir, tá bom? Então, por exemplo, os gladiadores lá na Roma Antiga, pode-se dizer sim que eles eram uma forma de luta, tá? Só que eles eram uma luta que utilizavam certos artefatos, então eles usavam espadas, lanças, enfim. E eles lutavam ali tanto contra outros seres humanos quanto animais também, contra animais, tá bom? Um detalhe importante que a gente pode estar falando é que, dependendo do contexto, essas lutas podem se diferenciar. Como assim?
enquanto o pancrácio e os gladiadores, por exemplo, como eu acabei de citar, eram usados ali como forma de entretenimento para a população, né? Outras lutas, com o passar do tempo, foram surgindo, mas com um contexto diferente, ou seja, um contexto realmente de defesa. Então, por exemplo, a gente tem ali o karatê, que a gente vai ver com mais calma em outra aula. A gente vai ter o taekwondo, por exemplo, que também a gente pode estar vendo com mais calma em outra aula. Mas só para resumir, o taekwondo, por exemplo, ele surge ali de um conflito entre o Japão e a Coreia, tá? Ou seja, uma situação ali de instabilidade política, de guerra entre aqueles países, e os coreanos, para se defenderem daquela situação, foram adaptando lutas daquela região da própria Coreia, utilizaram até mesmo o próprio karatê como exemplo, e assim foi surgindo o taekwondo, vamos supor. Claro que eu estou falando de uma maneira bem resumida aqui, mas você observa que lutas diferentes têm contextos diferentes, tá bom? Então, o pancrácio era utilizado ali como forma de entretenimento para a população na Grécia, os gladiadores de entretenimento na Roma antiga, mas já o taekwondo, por exemplo, é uma forma de autodefesa dos coreanos para aquela situação que estava acontecendo no país deles em relação ao Japão, tá bom? Isso tudo a gente vai ver com mais calma em outra aula, tá bom? A questão ali do surgimento tanto do karatê quanto do taekwondo, tudo bem? Bom, outra coisa ali que a gente pode estar falando, pessoal, é que as lutas elas têm diferentes sentidos. Dependendo da pessoa, a luta pode ter um sentido diferente. Como assim? Algumas pessoas utilizam a luta para autodefesa. É muito comum, por exemplo, você ver mulheres em academias tendo aulas de autodefesa, por exemplo, Muay Thai, tá? Por quê? Porque é importante você saber uma técnica de autodefesa caso você passe por alguma situação que você tenha que se defender, tá? Claro que você não vai se defender de um ataque armado, mas, por exemplo, uma situação ali que você seja obrigado a se defender, questão de vida mesmo, você vai usar técnicas de autodefesa, então é importante. Mas, por outro lado, também tem aquelas pessoas que utilizam a luta só como uma forma de, digamos, entretenimento para si, tá? Como uma forma realmente de se condicionar fisicamente, melhor dizendo, tá? Para quem já praticou alguma luta sabe que é bem puxado fisicamente, principalmente quando você vai avançando, os exercícios tendem a ser um pouco mais puxados, tá? E dependendo da luta, você consegue ter ganhos físicos muito grandes, tá? Que é uma coisa que a gente vai falar já já. Ou seja, você pode praticar a luta por gostar, ou seja, porque você quer lutar aquela luta, porque você gosta dela. Você pode lutar simplesmente por ter desejo de ter conhecimentos de autodefesa para qualquer situação que você precise usá-los. E também tem gente que vai ter ali a prática das lutas, tá? Como uma forma realmente de se condicionar fisicamente, tudo bem? Bom, pessoal, conforme eu estava falando aqui, né? Sociedades diferentes, contextos diferentes, lutas diferentes. Então o que aconteceu? Conforme a humanidade, as sociedades foram evoluindo, novos estilos de luta foram surgindo em diferentes países, tá? Tanto que hoje a gente usa até um tipo de classificação para separar essas lutas. Então você tem ali, por exemplo, as lutas orientais e ocidentais, tá? Por quê? Porque cada região dessa do planeta tem as suas próprias características culturais, tá? Então, o que a gente pode citar aqui, por exemplo? Vamos supor que o taekwondo, por exemplo, taekwondo é uma luta de origem coreana. O karatê, a gente vai ver com mais calma isso, né? Mas atualmente ele está, a região onde surgiu o karatê está numa região que pertence ao Japão. Então são lutas ali que são daquela região oriental do planeta, ok? E lutas ali que eu posso estar citando de exemplo sendo da região ocidental, você vai ter ali, por exemplo, o boxe,
você vai ter a própria capoeira, tá? O wrestling, enfim. Então, esportes ali que surgem em contextos diferentes, em países diferentes, ok? Então, o que acontece? Como a sociedade evoluiu, a humanidade evoluiu, novos estilos de luta surgiram. Para quê? Para que as pessoas pudessem lidar com o seu dia a dia. Então vamos supor que, como eu estava falando para vocês, o judô, por exemplo, o judô, não só hoje em dia, mas durante muito tempo, ele foi usado, sim, claro, como uma forma de autodefesa, mas ele também é um esporte que a gente pode considerar como um esporte que ajuda, por exemplo, a aliviar as tensões do dia a dia, ou seja, ele ajuda no estresse. O esporte ele também ajuda nas questões ali de disciplina, tá? Então, o esporte vai estar te ajudando de diferentes formas, tá? Então, não necessariamente a luta serve só para você se autodefender de algum ataque, por exemplo, mas a luta vai estar te ensinando diferentes tipos de conhecimentos, tudo bem? Então, pessoal, são alguns exemplos aí de lutas que a gente pode estar citando: o taekwondo, o kung fu, o judô, o karatê, o boxe, o wrestling, a capoeira, a luta livre, dentre outros esportes, tá? Da categoria das lutas. Então, existe uma infinidade de lutas pelo mundo, tá? Pode-se dizer que praticamente que cada país tem sua própria técnica de luta, e isso, como eu já disse para vocês, tem tanto características históricas e culturais, tá bom? Cada país com a sua cultura e sua história, tudo bem? Outro detalhe que eu tenho que falar para vocês é a diferença básica entre as lutas orientais e ocidentais. Você tem que lembrar de dois detalhes na hora de diferenciar essa classificação, tá? O tempo dessas lutas, ou seja, a idade delas, e o objetivo. Então, por exemplo, as lutas orientais, elas são muito antigas. Algumas dessas lutas aqui que eu citei, por exemplo, o Kung Fu. O Kung Fu já tem milhares de anos, tá? Então, são lutas bem antigas. Essas lutas antigas são as orientais, tá? As lutas mais antigas. As lutas ocidentais, elas são um pouco mais jovens, digamos assim. Então, a capoeira, por exemplo, a capoeira não vai surgir aqui no Brasil naquele contexto da escravidão, tá? O Brasil aqui, na época da escravidão. Então, você sabe que isso é bem mais próximo, em termos de tempo, né? Em relação ao que a gente tem hoje, do que se você pegar o Kung Fu sendo praticado há 2.000, 3.000 anos atrás. Então, tem uma grande diferença de tempo. Então, lutas orientais são mais antigas, lutas ocidentais são mais novas, tá? Outro detalhe ali é o objetivo, tá? As lutas ocidentais, quando elas surgiram, elas tinham o objetivo principal de autodefesa. Mas também as lutas ocidentais tinham o objetivo de defender o próximo. Como assim? As lutas como, por exemplo, o boxe, vamos supor que o boxe, quando você aprende, só lembrando, né, recapitulando aqui que o boxe é uma luta ocidental, então, quando você aprende o boxe, você está aprendendo não só a se defender, mas também, quem sabe, a ajudar a defender outra pessoa, por exemplo, em alguma situação que você precisa ajudar uma pessoa que está sendo atacada de repente. Então, essa é a questão. Lutas ocidentais têm o objetivo de ajudar você a se autodefender, mas também, quem sabe, a ajudar a defender outras pessoas, tá bom? Já, por exemplo, no caso das lutas orientais, as lutas orientais elas já têm o sentido realmente de autodefesa, tá? Não que elas não possam ser praticadas hoje em dia para, quem sabe, ajudar uma outra pessoa. Você é karateca e você está vendo uma situação ali de injustiça, por exemplo, uma briga em que uma pessoa, de repente, que você conheça, enfim, então é uma situação complicada ali que você quer ajudar aquela pessoa. Então, você, obviamente, pode utilizar o karatê para ajudar, de repente, um parente seu que está sendo atacado de alguma forma, vamos supor. Só um exemplo. Você pode, mas a questão é que quando surgiu, tá? Quando as lutas orientais surgiram, era simplesmente para a autodefesa. Hoje em dia elas podem ser praticadas sim para autodefesa e para defender o próximo, tá? Outra pessoa, mas a origem delas é autodefesa, enquanto as lutas ocidentais são a autodefesa
e a defesa de outra pessoa, se for preciso, tudo bem? Então, pessoal, outra coisa aqui que a gente tem que deixar importante é a diferença entre luta e briga. Para quem não sabe, a briga, de maneira bem resumida aqui para vocês, para o vídeo não ficar muito longo, a briga ela não tem regras, simplesmente. Então, numa briga, numa situação de briga, as pessoas podem, de repente, atingir a região genital ali da outra pessoa. As pessoas podem, de repente, pegar a areia ali e jogar no olho da outra para levar vantagem. Por quê? Porque na briga não tem regra. Dentro da briga, o objetivo da pessoa que está brigando é simplesmente levar vantagem sobre o outro e ganhar a briga. Não tem regra, tá? Não tem companheirismo, não tem nada. Simplesmente você vai tentar ganhar do outro adversário usando que tipo de artifício for, tá? Já as lutas não. Nas lutas você aprende que você tem que respeitar o seu adversário. Nas lutas você aprende a ter disciplina. Nas lutas você também é ensinado a cuidar de si e do próximo, tá? Então você vai ver ali a diferença. Por exemplo, enquanto na briga não tem esse tipo de coisa, não tem regra, é simplesmente briga e o adversário vai utilizar qualquer forma que for para derrotar o outro, inclusive formas aqui que não seriam tecnicamente aceitáveis em certos tipos de lutas oficiais, tá? Como eu falei para vocês, o exemplo da areia no olho, pegar a areia e jogar no olho da outra pessoa para levar vantagem numa briga. Jamais isso aconteceria num tatame, por exemplo, em uma luta de karatê, vamos supor, entendeu? Um outro detalhe que a gente tem que deixar claro é que as lutas elas têm regras, justamente para que você respeite o adversário. Então, por exemplo, nas lutas é muito comum que você não possa atingir a região genital ali do seu adversário, por exemplo, ou que você não possa atingir os olhos do seu adversário, senão você pode até ser punido, tá? E desclassificado da luta de repente. Então, tem regras, coisa que a briga não tem, tá bom? Então, essa é a diferença básica de briga e luta, tudo bem? Mas qualquer dúvida, vocês perguntem aí nos comentários abaixo, tá? E assim como qualquer outro tipo de esporte, as lutas também têm ali seus benefícios à saúde física e mental, tá? Então, você vai estar observando ali, por exemplo, benefícios, como a melhora da sua flexibilidade. É muito comum você, por exemplo, ver lutadores de taekwondo, de karatê, que tem uma flexibilidade muito grande, tá? Porque isso faz parte da rotina de treinamentos, isso é muito exigido na prática daquele esporte. Mas não é só essas duas lutas que eu falei para vocês, tá? Muitas outras também vão estar trabalhando na questão da flexibilidade. Outro exemplo que a gente pode estar citando é a melhora da resistência física. Tá? Basta você comparar. Se você for lutador, por exemplo, eu sei que tem gente aqui que pratica algum tipo de luta, então, ou pelo menos já praticou, né? E eu sei que, por exemplo, se você comparar o início seu, aquela luta, com a forma atual, por exemplo, que você está, por exemplo, vamos supor que agora você seja um lutador de karatê, que seja um faixa, digamos, amarela, vamos supor. Se você ali comparar o seu início com o atual momento que você está nessa luta, você vai ver um grande ganho físico, tá? Então, você consegue tanto ter a melhora da flexibilidade quanto da resistência física, tá? Fora isso, você vai ter ali outro tipo de ganho também no seu dia a dia conforme você vai praticando as lutas. Então, um exemplo disso é a melhora da concentração e da atenção, porque querendo ou não, isso é exigido dentro da luta, esteja você lutando no tatame ou só praticando a luta ali no treinamento, mas é importante que você esteja concentrado, esteja prestando atenção no que está acontecendo, não só para que você não se machuque de repente fazendo algum tipo de movimento errado, mas também para evitar que justamente você não machuque outra pessoa ou que você entenda algo de errado, enfim. Então a concentração também é muito importante dentro das lutas e com certeza ela também é trabalhada, tá? Outra coisa que a gente pode estar citando é justamente o respeito ao próximo, que é o que eu já tinha falado para vocês. As lutas estimulam que você respeite o próximo. Muita gente tem a ideia errada de que não vou colocar
meu filho para aprender alguma luta, porque de repente ele pode usar essa luta de forma errada, ou então eu não vou estimular o meu filho a saber lutar, porque de repente alguém pode ficar ali querendo instigar ele a querer brigar, enfim. Não é bem o caso, tá? Quando você adentra uma luta, quando você começa a praticar uma luta, você percebe que o principal ali, claro, além dos movimentos, da toda a técnica de luta, é o respeito ao próximo, tá? Então você aprende literalmente a ter muito respeito por si e pelo outro. Tanto que é muito comum, por exemplo, você ver em lutas, em Olimpíadas, em Pan-Americanos, quando um adversário, vamos supor que na luta de Taekwondo, derrota o outro, quando a luta acaba, eles vão lá, se abraçam, se cumprimentam. Antes da luta começar, geralmente eles também fazem a mesma coisa, se cumprimentam, porque isso é importante, é a questão do respeito ao próximo. Você, por saber lutar, não é melhor do que ninguém, assim como se você não sabe lutar, você também não é pior do que ninguém, tá? Não existe essa diferença. Dentro das lutas, a gente respeita o próximo, a gente aprende literalmente a praticar o respeito, tá? E a gente só usa literalmente a técnica de luta se for extremamente preciso. A gente não vai usar as nossas técnicas aprendidas para usar em qualquer situação, tá? Justamente por causa dessa questão da disciplina e do respeito, ok? E assim como qualquer outro esporte, né, você vai estar ali trabalhando seu corpo de uma forma global, ou seja, toda a sua musculatura, e de certa forma isso vai fazer com o passar dos dias, né, não é do dia para a noite, mas você tende a perder peso também. Então, se esse for o seu objetivo, a luta também é uma indicação, tá? Não só você vai aprender a se autodefender, mas também você também vai ali perder os quilinhos, tudo bem? Fora que o estresse também é reduzido, tá? Então as lutas trazem diversos benefícios para a saúde. Você aprende toda a questão do respeito, da disciplina, tá? E como a gente viu, as lutas têm todo um contexto histórico que, dependendo do país, que dependendo da região, vai ser diferente, tudo bem? Então, em caso de dúvida, vocês perguntem nos comentários abaixo, tá? E até a próxima aula.